noite. Ao tema, eu gostaria de fazer algumas considerações anteriores em relação ao que foi falado aqui, tá? Eu acho que quando eu entrei, acho que havia um senhor, acho que estava sentado ali em cima, chamado, acho que era Miguel o nome dele, e ele estava falando que os estudantes de direito deveriam estudar cada vez mais, se aprofundar, e nós, como advogados, também. Isso me lembrou quando eu estava fazendo na época da graduação, eu sempre fui alguém trabalhando no consultivo, parte de contratos de direito empresarial. E eu me lembro quando eu tinha minhas cadeiras de penal ou constitucional, eu falava o que eu estou fazendo aqui, né? Aí eu comecei a ter obrigações, eu acho que eu encontrei o meu rumo. E aí aconteceu uma determinada situação uma vez no nosso escritório, em que eu era estagiário na época. Aquele estagiário que não tinha nem lei, trabalhava de manhã, de tarde e de noite ia para a faculdade, cansado. E eu me lembro que os advogados de contencioso, os estagiários de contencioso estavam reclamando sobre um determinado julgamento que teve numa Câmara Civil em Porto Alegre, uma sessão em específico. Que aquela sessão teve uma mudança de última hora em relação a um dos membros, um dos desembargadores da composição, e o resultado, que era normalmente esperado de previsão lá para processos de massa, acabou sendo 2-1 contrário a um determinado cliente. E aí a gente chegou... E a gente começou a conversar e a gente começou a monitorar essa determinada Câmara por 3 ou 4 sessões. Acho que foram 4 sessões, eu acho. E foi incrível que uma simples mudança de composição alternava completamente a rotina de julgamento. Isso eu estava no final da faculdade e aí o Luciano foi meu professor e ele organizou um congresso dos 10 anos da lei de arbitragem, em 2006. Eu não tinha tido cadeira de arbitragem na época na faculdade, hoje a PUC do Rio Grande do Sul tem, desde o ano passado, e tem uma cadeira em ADR em inglês também, que é optativo. Se vê que pelo menos hoje em dia há uma tentativa de disseminar cada vez mais. E o congresso, me lembro que foi a Selma Lemes e o Carmona, eu acho. Eu me lembro que eu fiquei encantado com o mundo da arbitragem. E eu falei, eu sempre fui anti-conflito, assim. Eu me lembro que todos os meus colegas ou queriam para fazer concurso público ou queriam fazer processo civil, assim. Tinha um que me chamava de Darth Vader da faculdade, assim, porque eu era o único que gostava de contratos e obrigações. Acabou que nesse meio tempo eu comecei a trabalhar com o Luciano, sempre fazendo contrato, de uns 8 anos para cá, 7, em razão da necessidade de um perfil diferente do advogado, que eu acho que vai ser a próxima pauta também do debate. O perfil do advogado que deve atuar na arbitragem é um pouco diferente daquele perfil do advogado de contencioso. Eu comecei a trabalhar basicamente a arbitragem, 90% do meu tempo hoje é isso, os outros 10 são correndo para substituir o Luciano quando possível, né? Definir os cabelos brancos e os pesos que ele me deu ao longo desses anos. E é aqui que eu vim parar. Hoje eu virei um advogado de contencioso de arbitragem. E é uma mudança, e justamente em razão do ir atrás e do estudar que o senhor Miguel falava. E hoje a gente vê que na minha época não tinham as competições. A única competição que tinha aqueles Modern United Nations lá, que tinha os JESSEPs, que entrava muito em discussão de direitos humanos, brigas, disputas entre estados, que efetivamente eu passo longe e tenho pavor. Tá? Tanto que lá no escritório, quando tem essas competições, a Camarb, que acho que é por agora, a Camarb, é agora, né? E o outubro, setembro, e o Bismuth é abril, né? É um desespero lá no escritório, porque a gente fica basicamente sem estagiário, né? Então a gente tenta antecipar tudo, porque todos os estagiários do time de arbitragem querem participar dessas competições. E se vê que eles se empenham e eles praticamente surtam, abrem mão do final de semana para ficarem estudando essa questão da arbitragem. Então é muito bom ver isso. Acho que em relação ao que o Fernando colocou, o Fernando Marcondes, eu acho que a matéria de construção civil efetivamente é uma das mais complexas. O Poder Judiciário hoje não consegue absorver a complexidade de um contrato de construção, depois a gente pode até falar nos detalhes de cada um deles, contrato de construção.
e até a própria perícia, o perito nomeado pelo juiz não tem a sofisticação ou a capacidade necessária, ou o tempo necessário, ou os braços necessários para entregar um laudo pericial. Eu estava hoje de manhã na Arbitac, que é a Câmara de Curitiba, e a composição era basicamente a mesma, só que com um juiz e um desembargador. Eram 2 membros do Poder Judiciário. E foi interessante que o desembargador, já com muitos anos de carreira, ele fez uma colocação muito interessante. Ele falou, olha, eu tive um caso que era uma barragem lá do Rio Iguaçu. E surgiu uma rachadura. E esse processo caiu para mim, ele disse. Formalmente, eu sou competente para julgar. Só que agora o que eu vou fazer? A perícia era ruim. Eu mando derrubar, mando colocar um durepox, eles usam essas palavras, até ser irônico, deixo como está, o que eu faço? E aí ele terminou com uma frase bem interessante, em que pese formalmente eu seja competente para julgar, materialmente eu sou incompetente. Eu não consigo entender, veio o contrato lá, EPCM, cara, o que é um contrato EPCM? Eu nunca vi na vida. É um desembargador. E ele disse, a gente precisa, essas foram as palavras dele hoje, a gente precisa do Poder Judiciário, da arbitragem, para absorver esse tipo de questão. Porque, de novo, acho que foi colocado antes aqui, a limitação de tempo, tá? A própria racionalidade ou sofisticação que existe num contrato EPC, um contrato de construção, muitas vezes, e não é só muitas vezes, dependendo do valor, você tem economista metendo a mão no contrato, tem financista metendo a mão no contrato porque tem a fórmula de reajuste, você tem um engenheiro que participa, e engenheiro são difíceis de lidar, eles têm um pensamento muito objetivo. O Fernando estava aqui antes, e eu nunca vou esquecer, eu tive uma história que quase apanhei no engenheiro, em que é um grande empreendimento no Rio Grande do Sul e eles separaram por lotes. Um vai fazer terraplanagem, outra parte elétrica, começaram a debater. E no final da reunião, tinha o advogado interno do grupo e eu era o único advogado externo. E eu falei, simplesmente vai dar problema. Assim. Isso está fadado, vai ter um problema. Aí o engenheiro, você é um moleque, o engenheiro, o senhor de 60 anos, você não vem me dizer o que eu devo fazer na minha obra. Eu não quero dizer isso. Eu só quero pensar que isso aqui pode dar problema. O senhor sabe como é que a gente vai resolver isso? Aí a gente conseguiu convencer a botar um dispute board, uma cláusula compromissória, e fatalmente dos 5 lotes lá que ele dividiu, 2 terminaram em arbitragem. Porque teve uma frente de trabalho atrasou a outra, teve período de chuva não previsto, e reequilíbrio do contrato, ociosidade, improdutividade, quando você começa todos aqueles pleitos intermináveis. E aí eu nunca me esqueço que o engenheiro, depois, numa dessas audiências, ele veio e, Thiago, desculpa, não me lembro, nunca vou me esquecer que eu chamei você de moleque, então peço desculpas. Não é algo que a gente quer, efetivamente, não quer que venha a dar problema, a gente sempre tem que pensar caso venha a dar problema. Eu não sou casado, mas tem diversas pessoas que são, e tem o regime. O casamento no início é bom, mas pode vir a dar problema. Qual é o regime depois? Mesma coisa no contrato. Bom, em relação ao tema, eu não preparei PowerPoint, eu aprendi ao longo, dando minhas aulas, tanto na especialização, graduação e mestrado, dando aula, que se não está no PowerPoint, não está no mundo. Tá? Então, a ideia é colocar algumas questões, em especial, mais práticas para que a gente possa debater, porque efetivamente essa questão de cooperação, inter-relação entre o Poder Judiciário e a arbitragem tem suscitado, não digo problemas, tem questões operacionais que não têm solução, que em determinadas situações não tem solução. Às vezes, hoje eu ouvi uma questão hoje de manhã que a gente vai entrar no ponto da carta arbitral, que em determinado estado não consegue se distribuir uma carta arbitral porque o sistema não tem a rúbrica carta arbitral, sabe? Aí, bom, aí não é questão do problema da arbitragem, é questão do sistema, a gente fica refém do sistema, isso é um absurdo. Bom, em relação ao tema especificamente, assim, por um rigor metodológico, eu dividi em 3 pontos, né? A gente fala aqui em cooperação e inter-relação entre a arbitragem e o Poder Judiciário. O antes da instituição da arbitragem, antes de ter um tribunal
instituído durante a existência desse procedimento arbitral e essa cooperação entre relação depois, após o término da, vamos dizer assim, da jurisdição do tribunal ou do árbitro. Não tá. Antes, a gente tinha muito, e isso diminuiu ao longo do tempo, as questões relativas ao ante-sit injunctions, né? As medidas tentando obstar o andamento da arbitragem. Isso ao longo dos anos, em especial depois de 2008, a jurisprudência se consolidou, só que recentemente teve um caso do STJ que pode voltar a dar margem para esse tipo de discussão. Acho que foi julgado do ano passado, se alguém puder me lembrar, a relatora era Nancy Andrighi, sobre os contratos de franquia, em que ela, em sua fundamentação, ela entende que o princípio da competência comporta exceções e pode ser mitigado em situações em que é evidente que exista uma patologia, né, vou botar entre aspas porque é o termo clauso, patologia prima facie da cláusula compromissória. Nesse caso, o Poder Judiciário poderia desde já declarar a invalidade daquela cláusula, por exemplo, ou barrar a instituição de um procedimento arbitral. A gente tem uma situação específica no contrato de franquia. A gente sabe como é que funciona, é 2 segundos para a gente já estar tentando aplicar isso num contrato de distribuição, posteriormente num contrato de concessão, e tentar barrar ou obstar a instauração de um procedimento arbitral. O segundo ponto são as medidas de urgência, tá? Em que antes da instauração do procedimento arbitral, que as mais típicas, acho que o Fernando comentou antes, a questão de produção antecipada de prova, protesto, também medidas de protesto. A gente viu também esses tempos uma muito interessante de prorrogação de garantia pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, uma garantia de uma obra ia vencer, e o tribunal não estava instaurado, e a parte, acho que tinha 2 ou 3 semanas, ia vencer essa determinada garantia, entrou com uma medida em Santa Catarina para prorrogar aquela garantia até o julgamento final do procedimento arbitral. Entre a distribuição e a concessão da medida, se não me engano, eram 7, 8 dias, que foi constituído o tribunal e saiu a medida de urgência prorrogando essa garantia. E teve um agravo depois, o próprio TJ de Santa Catarina, por mais que já tivesse o tribunal instituído, nesse meio tempo, era uma questão que necessitava de um apoio do Poder Judiciário, porque possivelmente a garantia, que era uma parte também que já, pelo que se narrava nos autos, o patrimônio estava sendo dilapidado, pode ser a única garantia para fins de satisfação daquela sentença. Acabou prorrogando essa garantia, né? E essas medidas de urgência acabam sendo muito importantes, principalmente quem trabalha com contratos de compra e venda antecipada de soja, contratos de soja verde ou contratos de compra e venda de arroz. Às vezes você tem lá, está previsto para a colheita, lá na minha região, lá no interior de Passo Fundo, soja, por exemplo, 30 de março. Uma das partes resolve antecipar antes, sem notificar o credor, vai fazer a colheita e, por contrato, ele deveria notificar o credor acompanha a colheita, é depositado num silo, um depósito de armazenagem, que vai fazer esse controle, e uma semana antes, a parte, obviamente, não agindo de boa fé, resolve antecipar a colheita para, obviamente, não fazer a entrega do produto. Aí você, evidentemente, não vai conseguir formar um tribunal a tempo e requer uma medida de urgência em caráter antecipatório. A outra, e que eu acho muito interessante, essas são as previstas ações, a ação do artigo 7º, né, quando há uma das partes, em algum momento obsta, não quer participar do procedimento arbitral. Nós tivemos até uma questão interessante no Rio Grande do Sul recentemente, em que o judiciário, o juiz de primeiro grau, simplesmente não sabia o que fazer com o caso. Que tem um rito específico, essa ação do artigo 7º, quando uma das partes se nega a participar, ou até alega que tem um eventual vício, qual o problema da Câmara, se é 1 ou 3 árbitros.
em que, vou trazer um exemplo para Santa Catarina. Digamos que se fosse numa câmara arbitral aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, uma das partes era de Joinville e a outra das partes era São Paulo. E o foro eleito para as partes para eventuais medidas judiciais era Florianópolis, porque era o foro da Câmara, que se escolheu no contrato, um contrato de 20 anos atrás, qual a gente nem tinha participado. A gente ingressou com a ação do artigo 7º e o juiz de primeiro grau conversou com ele, efetivamente ele disse que desconhecia a matéria, ia ter que estudar. O despacho foi, olha, uma das partes é Joinville, outra é São Paulo, o processo não tem porque está aqui em Florianópolis. Pegou, mandou de ofício para Joinville, o que gerou um recurso de agravo de instrumento, e isso é algo salutar que eu vejo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, por muito tempo, ele se caracterizou por ser um tribunal de justiça alternativo, sempre com umas decisões atípicas, assim, para ser bem educado. Hoje tem... sempre pegava a decisão. Que decidia-se em São Paulo, por exemplo, no aspecto empresarial, o Rio Grande do Sul vinha 3 ou 4 anos depois. Agora o delay não está tão grande. Os desembargadores têm fomentado o estudo da arbitragem e têm tido decisões acertadas no âmbito do nosso Estado. E nesse caso, prevaleceu a autonomia das partes, manteve-se, por exemplo, a cláusula de eleição de foro para a ação do artigo 7º também. Em relação ao segundo ponto, durante o procedimento arbitral, é que uns questionamentos que eu quero levantar, que são algumas dificuldades práticas que estão surgindo. É deferida uma medida de urgência, seja de caráter coercitivo ou uma medida executiva, torna-se necessário o poder de império que só o Poder Judiciário tem. Tá? A solução, a alteração legislativa, foi a carta arbitral. Só que a carta arbitral, na nossa experiência, de um modo geral, vou dizer que tem funcionado. Tá? Ou a gente distribui, ou a Câmara encaminha, tem dado certo. Só que eu ouvi os relatos que eu ouvi hoje no Paraná, hoje de manhã na Arbitac, que foram terríveis. Assim. A primeira questão as partes estão entrando com uma ação de execução da medida de urgência. Tá? Porque como não tem previsão no sistema, aí eles tentam colocar como carta precatória, o juiz já rejeitou porque não tem previsão, a parte faz uma petição inicial com o valor da causa, pedindo, ao invés de cumprimento de sentença, o cumprimento daquela medida. E isso estava a assessora hoje dessa vara lá de Curitiba, e ela dizendo, olha, é uma tipicidade, eu não tenho, mas se ele está pedindo uma ação, um cumprimento de uma medida, eu vou ter que abrir prazo, vou ter que citar e abrir prazo para impugnar, como se faz no cumprimento de sentença. O que se faz? Tá, essa é uma questão que efetivamente eu desconhecia, e aí existe um outro advogado lá e narrou que viu isso também aqui no interior de Santa Catarina. Uma ação de execução de medida de urgência pela própria parte. Então, é uma questão até então não tinha visto, tá? É uma questão que pode gerar um problema, pode já começar a discutir uma nulidade daquela decisão, é interessante. A segunda questão que foi levantada foi por um juiz que estava hoje de manhã, e ele essa questão até é interessante porque se vem uma ordem manifestamente ilegal do tribunal. Tá? Vou considerar aqui ilegal contra, vamos lá, violação à ordem pública ou bons costumes. Vamos botar a ordem pública, porque em relação ao mérito, o juiz não tem o poder. Esse juiz falou, olha, eu já recebi uma ordem que parecia ser manifestamente contrária à ordem pública, e por mais que a carta arbitral, em tese, seja um mero cúmplice, eu tenho que botar apenas o meu carimbo e liberar, esse juiz falou, eu leio tudo o que passa, vindo, seja carta precatória ou não, se carta precatória tem problema, eu devolvo. Eu recebi uma carta arbitral, tinha um problema sério, que ele entendia ser de ordem pública, ele não determinou o cumprimento da ordem da carta arbitral, o que levanta, acho que até o Carrali tem um artigo sobre isso, dizendo que o juiz, em questões de carta arbitral que contém violação à ordem pública, ele pode, em tese, tem o dever de se negar. Então essa é uma outra questão, não havia visto na prática em relação a isso. Tá?
E uma terceira questão que foi colocada diz respeito a ações declaratórias que estão sendo impetradas. O advogado tem imaginação. Árbitro é impugnado e a CCBC ela tem um rito próprio quando há impugnação, às vezes vai até para um órgão, vai para o órgão específico, né, para analisar se há uma questão de impedimento do árbitro. E ações judiciais que estão sendo propostas, tá, quando se mantém um árbitro e a parte entende que ele está impedido. Há um impedimento para que ele possa processar. Aí estão entrando com uma ação de rito comum, de caráter declaratório, para declarar o impedimento daquele árbitro enquanto tem uma arbitragem. Tá? Essa é uma outra questão. O Paraná hoje me suscitou, quase vou perder o sono com as questões que foram levantadas hoje lá. Porque, queira ou não queira, não há esse tipo de previsão. O controle final é o final. E isso, assim, quem trabalha com arbitragem, costuma execrar muito o processo civil. Só que tem uma coisa, o processo civil nos ensina, assim, eu tive aula com ele, o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, desembargador falecido do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e ele tem uma obra chamada Do Formalismo no Processo Civil. Em um primeiro momento parece crer que você olha, é a mera burocracia do processo civil. Você começa a ler a obra, não. A obra tem um objetivo oposto, ela tem a necessidade de estabelecer o porquê existe um rito e forma para as coisas. Por exemplo, há uma impugnação, o regulamento da CCBC tem uma forma estabelecida e um rito para evitar justamente surpresa às partes, para definir lá quanto à impugnação ou não daquele árbitro. Tá? A partir do momento que a gente começa a quebrar e abrir exceções ou que não estejam previstas na legislação, a gente começa a quebrar aquela marcha que a gente tanto prega na arbitragem, que é para frente, sempre para frente, e que deveria existir no processo. E por mais que na arbitragem exista flexibilização, não é desordem. A gente não pode confundir flexibilização com desordem. E essa questão da forma é muito importante, porque você começa a admitir ao longo de um procedimento arbitral ações, posso até chamar de frívolas como essa, que tem um claro intuito de obstar o procedimento arbitral. E já, para fins de finalização, encerrada, proferida a sentença arbitral, então, proferida a sentença arbitral, e aqui eu acho que são duas questões que estão bem solidificadas no Brasil, e na jurisprudência em especial, até pelo levantamento feito pelo SEBAR no ano passado, e divulgado esse ano. Nós temos a questão de ação anulatória, se vê de um modo geral que as ações anulatórias de laudo, sentenças arbitrais, elas têm se limitado aos caráteres formais, com raríssimas exceções. Por mais, e conversando com juízes, às vezes os juízes têm vontade de entrar na análise do mérito daquela decisão, todos eles, pelo menos os que eu conversei agora, dão, entre aspas, e fechando aspas, depois um braço a torcer, olha, foi seguido o rito, a decisão está dentro de uma racionalidade estabelecida pelas partes, e às vezes, e de novo voltando para o Fernando aqui, às vezes tem que se entender a racionalidade daquele negócio, daquele nicho ou daquele mercado, e muitas vezes o juiz não tem tempo ou não é do dia a dia dele, então isso torna-se necessário, e a questão do próprio execução, cumprimento da sentença arbitral, se vê que está bem solidificado também a questão que foi levantada pelo próprio SEBAR, isso quando não há o cumprimento voluntário, evidentemente, por mais que se tente, no cumprimento de sentença, ali na impugnação ao cumprimento, se ampliar o leque das matérias a serem discutidas, querendo trazer todo o bojo da arbitragem de novo, o que se vê, e também conversando muito com os juízes, em Porto Alegre também em São Paulo, é que há de novo, eles estão tentando se manter seguindo o rito para valorizar a questão da arbitragem. Então, salvo raríssimas exceções, e isso tem se tornado exceções mesmo, e sempre vão existir decisões fora da curva ou decisões com um red flag que, bom, tem que monitorar quais serão as consequências dessa decisão, como foi essa do STJ em relação aos contratos de franquia.
Bom, essas seriam as minhas considerações. Eu estou aqui aberto para debate e responder as perguntas que se tornam necessárias.